Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos o módulo 16, a Lei da Justiça, Amor e Caridade. E vamos especificamente tratar do roteiro 2, que fala da caridade e amor ao próximo. O texto do livro do tomo 2 inaugura o assunto falando que, segundo os espíritos superiores, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Assim, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Esse trecho do material do ESD trata da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade superior qual seria o modelo que o homem poderia se basear para atingir o grau máximo de elevação, de evolução espiritual. E a resposta que é dada é o nome Jesus. Interessante nós observarmos que estamos agora estudando a lei de justiça, amor e caridade. E o material nos apresenta essa reflexão para que compreendamos como podemos nos basear para cumprir a lei de justiça, amor e caridade. E a base desse cumprimento se encontra exatamente em aplicar os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ele vem à Terra para nos mostrar como deve ser aplicada a lei de justiça, amor e caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta que está na questão 886 do Livro dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Veja, muitas vezes tomamos a acepção da caridade no aspecto material. Nos prendemos à caridade como dar aquilo que o outro necessita materialmente. É verdade que essa caridade ela é importante, ela deve ser observada, como nós vemos no Evangelho de Mateus, quando Cristo fala do momento em que haveria o julgamento final e que entrariam no reino dos céus aqueles que tivessem atendido à sede, à fome, ao frio, à doença. Mas precisamos compreender que essa prática seria a benevolência, seria você atender ali ao anseio material, à carência material. Mas veja que na questão 886, nós temos uma acepção da caridade muito mais ampla. Porque a caridade não é apenas a benevolência para com todos, não é apenas atender ali a necessidade material, é também a benevolência no aspecto moral. E ela se traduz pela indulgência em relação às imperfeições dos outros, porque todos temos imperfeições, mas precisamos entender que se esperamos a tolerância em relação às nossas imperfeições, também é certo que o semelhante aguarda também essa tolerância. E perdão das ofensas, nos lembrando aquele ensinamento do Cristo, quando ele nos sugere que devemos perdoar não apenas uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então, caridade, na acepção ensinada por Jesus, não se limitava em saciar a fome e a sede do semelhante. É verdade que essa caridade ela é necessária e deve se fazer presente, mas ela também se encontra na máxima ensinada por Jesus, de não fazer aos outros aquilo que não queríamos que nos fizessem. A máxima no sentido de buscar se reconciliar com o seu inimigo, a máxima no sentido de que
devemos praticar o amor, amar ao próximo como a si mesmo. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. O comentário de Kardec, que consta nessa questão 886 que acabamos de ver, nos apresenta exatamente a reflexão que estávamos fazendo, de que a caridade e o amor, que se complementam, se amalgamam na lei de justiça, vem trazer para nós a aplicação da máxima ensinada por Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. E também vem nos ensinar a necessidade de atendermos a todos os imperativos da carência do próximo, a carência material e a carência moral. Muitas vezes nos limitamos a saciar a fome do semelhante. Essa atividade, essa caridade, ela é digna, é justa e é necessária. Mas, por vezes, saciamos a fome do semelhante, mas não enxugamos a lágrima daquele que nos rivaliza. Aquele que nos ataca moralmente, muitas vezes o faz por estar passando por profundos sofrimentos morais, por profundas dores da alma. Mas nós, ainda tomados pela nossa vaidade, não sabemos enxergar nessa atitude do semelhante não um ato de força ou de ataque, e sim um ato de fraqueza e um ato de clemência por socorro. Precisamos, então, atender aqueles estropiados do material, do mundo material, mas também precisamos atender a carência do afeto, a carência do perdão, a carência da dor da alma. Na questão 648, temos que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Precisamos observar que a lei de justiça, amor e caridade, ela é a matriz de todas as outras leis. Sem ela, nós não podemos falar na lei do progresso, não podemos falar na lei da destruição, na lei da reprodução, na lei da adoração, porque, estando a lei de justiça, amor e caridade amparada essencialmente no amor, é preciso, para que todas as outras leis sejam cumpridas, que o amor esteja sempre presente. Como se vê, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Portanto, a caridade demonstrada e vivida por Jesus enquanto esteve conosco no mundo material e que ele vem praticando desde o início da formação da Terra para com toda a humanidade, é a caridade em que se pauta no atendimento do conjunto de necessidades das almas humanas. Necessidades essas que passam pelo aspecto material, mas que também se traduzem no aspecto moral, porque ambos aspectos são necessários para a evolução espiritual do homem. Portanto, Jesus não estava preocupado apenas com o atendimento das necessidades materiais. Quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, fala sobre o dia do julgamento final, ele nos quer lembrar que é preciso atender o doente. E quando se fala em doente, precisamos lembrar que o doente não se manifesta apenas no aspecto físico, e sim percebemos claramente que a maior parte da humanidade padece das doenças morais, das doenças da alma,
das doenças que estão atreladas às necessidades que o espírito carrega há milênios, que o mantém ainda na impossibilidade de evoluir espiritualmente. São da sua essência os sentimentos de benevolência, de indulgência e de perdão, sentimentos esses que constituem a base da harmonia entre os homens. A exortação à caridade se encontra presente na lição em referência, uma vez que o atendimento às carências humanas, tanto materiais como morais ou espirituais, reclama o comprometimento afetivo entre quem ajuda e quem é ajudado. E esse comprometimento apenas se concretiza onde há os sentimentos de benevolência, de indulgência e de perdão. Vejamos aqui que essa necessidade de caridade para a evolução espiritual do homem e que passa por esses sentimentos que nós encontramos destrinchados no Livro dos Espíritos, de benevolência, indulgência e perdão, eles estão atrelados à necessidade da harmonia do espírito. O espírito, assim, ele consegue atingir, que consegue praticar a benevolência, indulgência e o perdão, ele consegue atingir tamanha harmonia com os seus semelhantes que ele vai atender todas as necessidades daqueles que o cercam, assim como Jesus o fazia. É só nos lembrarmos do momento da multiplicação dos pães e dos peixes, em que ele atende à necessidade material. É só nos lembrarmos de todas as curas que Cristo realizou e que essas curas não eram curas meramente físicas, mas eram, na verdade, espirituais, eram curas de ordem moral. Quando ele cura o cego, quando ele cura o paralítico, os leprosos, em todos esses momentos, Jesus não atuava somente no aspecto material, ele atuava no aspecto espiritual e acabava refletindo no aspecto material. Ele perdoava os pecados daquele indivíduo que padecia da doença e, fazendo isso, aquele indivíduo tinha a saúde restabelecida. Portanto, Cristo atuava no aspecto moral, no aspecto espiritual, para atingir a correção no aspecto material, deixando claro que muitas vezes os problemas que o nosso semelhante atravessa, e os nossos mesmos, eles não residem no aspecto material. O aspecto material é apenas uma consequência, lembrando a lei de causa e efeito, é uma consequência de uma manifestação do aspecto moral, do aspecto espiritual. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Não há como nós concebermos a justiça, e nossa percepção de justiça é sempre algo que é equânime, que iguala todas as pessoas, no sentido de elevá-las, no sentido de dar a elas o que é necessário e, através do atendimento nessa necessidade, ela ter uma existência digna em relação ao seu semelhante. Esse é o sentido da justiça. E essa justiça, ela só pode ser aplicada se estiver conjugada com o amor e a caridade. Ressalta-se ainda que a justiça, o amor e a caridade constituem, a rigor, uma só lei, sendo em verdade a mais importante de todas as leis naturais, uma vez que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Kardec aqui nos lembra que a prática da lei do amor, da justiça e da caridade, ela, se nós podemos dizer que a relevância ou importância entre as leis divinas, ela se revela para nós, homens, humanos, na condição em que nos encontramos, como a mais importante. Porque aplicando a lei de justiça, amor e caridade, nós conseguiremos avançar espiritualmente, conseguiremos evoluir e precisamos lembrar, se nós estamos integrados a todas as obras divinas e fazemos parte dessas obras divinas, a nossa evolução individual
auxilia também na evolução do conjunto das obras divinas, de todas essas obras, de todas essas criações e criaturas que conosco compartilham a existência. Quando nós evoluímos, nós também somos instrumentos de auxílio para a evolução daqueles que nos cercam. Todas essas leis, isto é, as de adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, têm sua fundamentação na lei de justiça, amor e caridade, norteando-se por esta última em todas as suas manifestações do universo. Como estávamos conversando, é a lei de justiça, amor e caridade que sintetiza e que dá efetividade a todas as outras leis do universo. Se eu falo da lei de adoração, eu estou falando também da lei do amor. Se eu falo da lei do trabalho, eu estou falando da lei de justiça, amor e caridade. Se eu falo da lei da reprodução, também eu tenho ali a lei de amor. Se eu falo da lei da conservação, também tenho a lei do amor, a lei da caridade. Se eu falo da destruição, também, porque nos momentos de destruição é preciso aplicar a lei de justiça, amor e caridade. A lei de sociedade, ela não existe lei de sociedade se nós não concebermos o amor e a caridade nessa sociedade. A lei do progresso é a lei de justiça e caridade que é a mola impulsionadora da nossa evolução espiritual. A lei de igualdade, como existir no universo de maneira equânime, percebendo a existência das desigualdades, mas compreendendo que essas desigualdades elas são naturais e são consequências também da lei de amor, justiça e caridade. Da lei de liberdade, como conceber uma liberdade sem que eu consiga ter a percepção em relação ao outro amorosa, caridosa. Portanto, a lei de justiça, amor e caridade, ela é a mais importante porque ela está presente em todas as outras leis. Não há como conceber nenhuma das outras leis divinas que não haja nelas o germe da lei de justiça, amor e caridade. Conclusão. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Nos lembra aqui Humberto de Campos, através das mãos de Chico Xavier, que o exercício da caridade ela não se limita ao aspecto material e que, na verdade, o exercício da caridade, o exercício da caridade no aspecto material, ele é apenas um componente da lei de amor, justiça e caridade, e que existe componente muito mais robusto, muito mais relevante, que é a prática da caridade moral, do amor ao próximo, traduzindo-se na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Portanto, entender a lei de amor, de justiça e caridade fica simples se nós compreendermos essa resposta do Livro dos Espíritos, no sentido que a caridade se traduz pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão das ofensas. Era isso que tínhamos para estudar nesta aula. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejo muita paz e muita luz a todos.